A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Aqui eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 6, lembrando aos irmãos que as 5 primeiras lições estão aqui no nosso canal em uma playlist, chamada A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nesta oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando então a lição de número 6, que é para a data do dia 6 de agosto de 2023, aqui na classe dos adultos. Nós estamos estudando, esta revista que é para a classe, que é lecionada na classe dos adultos. E o tema da nossa lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Eu achei interessante esse tema, porque construir alguma coisa é, por exemplo, você colocar tijolo por tijolo para ir edificando. Agora, a desconstrução não é a destruição imediata. É o quê? É você ir tirando, esses tijolos, tirando parede por parede, até que não sobre nada, até que desconstrua aquilo que foi construído. Nós temos como texto áureo, lá em Gênesis capítulo 2, no verso de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então aqui desde o início, o pessoal costuma brincar falando, se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que trabalhar. Não é dessa maneira. A palavra do Senhor nos ensina que quando Deus ele fez o homem, ele já falou, Adão, lá em Gênesis 2:25, Deus colocou ele ali para lavrar e guardar. Então já tinha aí 2 serviços, 2 tarefas a serem executadas. A nossa verdade prática, ela vem dizendo, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, nesse contexto aqui, nós estaremos estudando aqui o que significa essa virilidade do homem, o que significa ele ter responsabilidade e liderança. Todos pautados, irmãos, na palavra do nosso Deus. Então, aqui eu não estou expressando a minha opinião. Nós cremos, nós professamos, e nós ensinamos o que? A palavra do Senhor. Eu estou pautado aqui na Bíblia, na Sagrada, à luz das Escrituras. Nós traremos exemplos aqui, de Boaz, por exemplo, que se enquadra nessas 3 características que está aqui na nossa verdade prática. Nós temos como leitura bíblica em classe, lá no livro de Ruth, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, que nós não faremos a leitura agora, mas faremos menção de vários versículos bíblicos aqui, trazendo aí um pouco da história ali de Ruth, Noemi, trazendo ali a história, principalmente ali no final de Boaz, para tipificar aqui essa masculinidade que nós temos até como palavra-chave para a nossa lição de hoje. Então, temos 3 objetivos para estar estudando. O primeiro é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Um segundo objetivo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Vamos falar um pouquinho sobre esse termo erosão lá no tópico de número 2. Também um terceiro objetivo, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Estaremos estudando um pouquinho sobre Boaz lá no tópico de número 3. Por que é importante nós estudarmos este conceito? Qual a motivação para a nossa aula de hoje? Esta aula de hoje é importante para nós refletirmos a respeito dos impactos que a relativização, melhor dizendo, pode causar no exercício do papel masculino, tal qual revelado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver um pouco lá para frente, vou citar até exemplo aos irmãos, que conheço homens que infelizmente perderam o seu casamento, passaram por um processo de divórcio. Por quê? Por não gostarem de
de uma das qualidades que Deus atribuiu a Adão lá atrás, que é o quê? O trabalho, é o ser provedor da casa, não por falta de emprego ou serviço, mas por causa de não gostar mesmo, de colocar a mão no arado. E tem até uma referência bíblica em Provérbios que nós vamos trazer aqui para os irmãos. Então, como parte introdutória, na introdução da nossa aula de hoje, nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Aqui então, traremos na lição de hoje esses 3 conceitos para estarmos aqui estudando. Temos como tópico de número 1, porque a nossa lição, ela sempre vem pautada aqui em 3, a maioria das vezes vem pautada em 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. O primeiro tópico, irmão, já traz assim, a masculinidade bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina do ser. Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa referência bíblica lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e também em Mateus capítulo 19, verso 4. Vamos estar lendo aqui, primeiramente, Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 27, que a palavra do Senhor, ao qual nós estamos baseando a nossa aula, ela diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá em Mateus capítulo de número 19, no verso de número 4, algumas referências nós temos na revista e outras nós aqui acrescemos na nossa aula para enriquecer o conteúdo, e embasar aquilo que nós estamos lendo. Lá em Gênesis 1:27, homem e mulher os criou. Aqui em Mateus, capítulo 19, verso 4, diz assim, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Então aqui é Jesus, falando ali acerca do divórcio. Os irmãos podem estar lendo o capítulo 19 todo para ter o melhor embasamento, mas o ponto aqui nós, biblicamente, à luz das Escrituras, trazermos aos irmãos, que Deus definiu o ser humano por apenas 2 sexos, homem e mulher, macho e fêmea os fez. Ainda aqui podemos trazer que dessa união conjugal, e do desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então, quando o homem ele sai da sua casa, um homem sai, não um menino. Quando o homem sai da sua casa e se junta a uma mulher, eles formam ali um casal, uma união conjugal, cada um com os seus papéis designados por Deus. O apóstolo Paulo traz esse conceito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no verso de número 1 Coríntios, vamos estar lendo aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 11, referência que o autor da revista nos colocou pautados aqui na palavra do Senhor. Então temos aqui: todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, no Senhor. Então aqui, cada um com seus papéis. Ao criar o ser humano, Deus os fez olhando para si mesmo, isto é, para a sua própria imagem e semelhança, como nós acabamos de ler lá em Gênesis capítulo 1, no verso de número 27, os irmãos podem estar lendo também o verso de número 26. Então, para concluir esse primeiro subtópico, Deus nos fez a coroa da sua criação, como um amigo meu disse, a cereja do bolo, vamos dizer assim. Então, o ser humano é o que? É considerado a coroa da criação divina. O segundo subtópico, ele vem nos trazendo características da masculinidade. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias essenciais. Nós lemos lá no nosso texto áureo, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Você se lembra qual é? A primeira é cultivar e a segunda guardar. Lavrar, tem o sinônimo de cultivar. Então o homem deveria cultivar no Jardim do Éden e também o quê? Guardar ali. E o Jardim do Éden ali, irmãos, ele era a casa de Adão. Olha que forte, isso da parte do nosso Deus. Nós devemos o quê? Cultivar bons relacionamentos dentro da nossa casa, e nós devemos guardar a nossa casa, tanto
das ofensivas, né, malignas, quanto na nossa vida secular. Podemos tipificar, né, esse versículo dessa maneira também. Ainda podemos trazer aqui, ó, quais as funções mais que o homem tem dentro da sua casa. Função de provedor e de protetor. E isso está na natureza do homem, né? Então, ó, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, lá em Efésios, capítulo 5, do verso 28 ao verso de número 30. Jesus vai também nos dizer que o marido, né, deve amar a esposa, assim como Paulo vai dizer, melhor dizendo, né, nesse texto, que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Olha só que assunto importante nós vamos trazer agora. E que o machismo a inferioriza e a desonra. Então aqui ninguém está fazendo apologia a machismo. Não, o machismo, ele inferioriza a mulher e desonra a mulher. E Jesus não ensinou isso na sua palavra. O homem tem que amar a sua esposa assim como Deus amou, assim como Jesus amou a sua igreja. Não tem nada aí de desonra e não tem nada aí também de inferiorizar a mulher. Nesse sentido, então, ó, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade, lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7. Terceiro subtópico deste tópico de número 1, diz assim, a liderança masculina. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso de número 3. Esse movimento feminista considera que esse modelo bíblico, ele faz o quê? Ele é um sistema machista. Ao contrário desta falácia, o que é falácia? Falácia é uma qualidade do que é falso. Então, esse movimento feminista, ele prega uma falsidade, né, sobre o conceito bíblico a respeito do homem ser líder do seu lar. Olha aqui, vamos entender, ó. E ainda, ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, como eu citei aqui aos irmãos, Efésios capítulo 5, no verso de número 29. Vamos lá dar uma conferida no texto. É um texto bem conhecido, mas é bom sempre estar lendo, né, na íntegra, para que não fique dúvida, né? Olha só, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Quando o homem casa com a mulher, né, a Bíblia está dizendo lá, tornar-se-ão uma só carne. Então, ó, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Paulo está explicando aqui para a gente o quê? Que se o homem e a mulher, eles formam uma única carne, então eu não odeio a minha carne, eu não odeio o meu corpo, eu tenho que ter esse mesmo sentimento em relação à minha esposa, né? Nesse sentido aqui que Paulo está trazendo para a gente. Para encerrar esse terceiro subtópico, ó, o homem deve evidenciar algumas virtudes, tais como, né, evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. E ainda vou colocar mais uma aqui, irmãos, empatia. Onde há empatia e respeito, a coisa flui, né? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor, ele suporta todas as coisas, né? E você tendo o amor em Cristo pela sua esposa e tendo empatia, sabendo se colocar no lugar dela, e ainda você tendo respeito pelas situações que surgem, com certeza você terá um matrimônio feliz. Então, a sinopse deste primeiro tópico diz assim: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Amém? Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2. Esse tópico também tem os seus 3 subtópicos e o tema dele é a erosão da masculinidade. O que significa esse termo erosão? Eu gosto sempre de fazer um link com a minha profissão, né? Pela misericórdia de Deus, nós trabalhamos na área de metal mecânica. E o que é você erodir uma peça? Nós temos 2 tipos de erosão. A erosão por penetração, que usa um eletrodo de cobre
para poder, na maioria das vezes de cobre, para poder o quê? Desgastar o material, deixando nele, né, um formato. Eu tenho até, irmãos, um exemplo aqui, esse chaveirinho aqui, ó, que nós fizemos, né, que ele foi erodido na erosão por penetração, houve um desgaste, foi gravado um tema aqui, né, e essa outra parte aqui foi feito na erosão a fio, ou seja, um fiozinho de 2 décimos e meio, né, 25 centésimos, que ele corta esse perfil com um programa já executado, né, na máquina. Então, trazendo aqui esse conceito de erosão, é o que? É o desgaste, né, o desgaste desse conceito de masculinidade. Olha só, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Aqui, ó, o que essa ideologia de gênero ela prega, ela traz, ó. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. E ainda podemos trazer que ela ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Pela palavra do Senhor, olha só o que traz como consequência. A sexualidade antinatural é incentivada. Vamos lá ler Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 26 e 27. Olha só, Romanos, né, capítulo 1, verso 26 e verso de número 27. O apóstolo Paulo nos ensina: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então, olha a consequência que traz. Ainda quero ler um outro texto aqui aos irmãos. Mesmo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, não, capítulo de número 6, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos de número 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui, dentro, à luz das Escrituras, nós estamos trazendo aqui o que essa apologia à homossexualidade traz como consequência, tanto aqui nessa vida, quanto também, né, a questão de herdar a vida eterna, de herdar aqui, ó, o reino, né, como o apóstolo Paulo ensinou, o reino de Deus. Então, vamos caminhar para o segundo subtópico, que tem como tema responsabilidade negligenciada. Aqui, irmãos, é muito interessante esse conceito, ó. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Lembra lá, a gente está desde a primeira aula falando sobre relativismo. Aqui é a mesma situação. Alguns, né, vamos entender bem aqui o conceito, nesse conceito da revista aqui, que eles fazem? Eles relativam as obrigações, as funções que nós já falamos aqui, que é do homem. Ou seja, esse termo relativismo não há verdade absoluta. É mais ou menos assim. Por que eu tenho que trabalhar? Eu acompanhei um casal, irmãos, que infelizmente acabou chegando ao divórcio. Por quê? Porque o homem ali, o rapaz ali, ele queria imputar na esposa dele a mesma responsabilidade que ele tinha. E nós sabemos que dentro de um lar, cada um tem as suas responsabilidades. Aqui nós estamos tratando das responsabilidades masculinas. Isso não quer dizer que hoje não tenha mulher que faça, que desempenhe, que trabalhe, que não é nada disso, irmãos. Mas assim, cada um com a sua responsabilidade. Os irmãos estão entendendo aqui o conceito. Então, podemos dizer aqui que, lembra que eu comentei lá, alguns homens estão fazendo o quê? Aversão ao trabalho. Não é que eles não têm um trabalho, não é que eles não têm um emprego. Eles estão o quê? Se esquivando, relativizando isso aí. Vamos lá ler a referência bíblica que eu citei lá em Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 25. Vamos lá dar uma lidinha lá. Provérbios, capítulo de número 21. Vamos encontrar aqui. Capítulo de número 21.
Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 25. Vamos encontrar, a palavra do Senhor, ela vem dizendo: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Olha aí a palavra do Senhor nos esclarecendo sobre. Não é que não tem trabalho, não é que não tem serviço, né? É que, olha lá, o preguiçoso, o desejo do preguiçoso é o que, irmãos? O desejo do preguiçoso é o que? A Bíblia, o próprio Provérbios vai falar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí nesse entendimento aí, é aquele que fica lá apostatado, deitado no sofá, sem procurar o que fazer. Serviço, irmãos, às vezes a gente não encontra na área que a gente estudou, na área que a gente gostaria de trabalhar. Mas se é para prover, se é para levar o alimento para casa, né, temos que ter essa hombridade de encarar qualquer serviço que apareça para ser o provedor, como nós vamos falar agora no tópico de número 3. Né? Então, o terceiro subtópico vai falar sobre a crise de liderança. Aí já começa a complicar. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. E aí, tem um exemplo bíblico aqui sobre Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 22, no verso 2 e 13, estava vendo o que ali? Uma imersão na corrupção, fraudes, mentiras, isso lá em Jerusalém. Opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revela a Ezequiel: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E aí no contexto lá, até o verso de número 13, Deus está falando ali do que estava acontecendo e que o juízo dele seria eminente. Então, nesse sentido, podemos entender que quando há uma crise de liderança, né, Deus ele mostra ali ao profeta e ele fala: olha, eu vou aplicar o meu juízo aí nesse sentido. Né? Então, temos que estar atento às situações, né, aplicando aqui. O homem, como nós lemos lá, Deus ele é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da sua casa. Aí nesse contexto, o que acontece aqui? Né? O homem ele abre mão dessa liderança. Aí a coisa começa a complicar. A sociedade sem liderança, nós lemos aqui, começa a virar o quê? Uma anarquia. E era o que estava acontecendo aqui em Jerusalém. E Deus vai e revela ao profeta Ezequiel. A sinopse deste tópico traz assim: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Nós iremos caminhar agora para o exemplo bíblico de Boaz, lá no tópico de número 3, que tem como tema símbolo bíblico de masculinidade. Aqui também estaremos estudando os seus subtópicos. Nesse caso aqui, 2 subtópicos. Primeiro, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ao saber que Ruth, nós conhecemos a história de Boaz, os irmãos podem estar lendo o livro de Ruth, né, um livro curtinho. Então, aqui eu vou trazer os pontos principais desse subtópico. Boaz é um símbolo de masculinidade bíblica. Por quê? Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou, olha só como, sendo bondoso. Ele tratou, né, com generosidade, está lá em Ruth capítulo 2, verso 11 e 12. Então, ele foi bondoso, tratou ela com ternura ou carinho, né, proteção e alimento. Lá no capítulo 2, a gente encontra essas características, né, encontramos essas tratativas de Boaz, vamos dizer assim, para com Ruth. E olha só ainda o que podemos trazer aqui. A lei, ela dava direito a um sucessor imediato ali, né? Um parente mais próximo. Boaz não era esse parente. Então o que ele fez? Lá no subtópico de número 2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo, como eu disse aos irmãos, lá em Ruth capítulo 3, verso 12 e verso 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões, lá em Ruth capítulo 4, verso 1 e verso de número 2. Aí ele leva o caso lá, explica a situação,
um declina e aí ele se torna o provedor ali. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Olha só, Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Por quê? Porque o casal gerou Obed, que era o avô de Davi, e da linhagem, de cuja linhagem nasceu Cristo. Né? Então aqui, nesse sentido que nós estamos trazendo aqui, olha mais características que um homem, né, ele tem que ter dentro da sua casa. Ser bondoso, tratar a sua esposa com carinho, com proteção e ser provedor também de alimento. Amém? A sinopse desse terceiro tópico, ele diz assim: Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder do seu lar. Amém, irmãos? Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos trazer: Deus criou o ser humano com dois gêneros. Nós vimos lá, masculino e feminino. Lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, isso à luz das Escrituras. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Neste aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém? Que Deus continue falando ao vosso coração. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema a desconstrução da feminilidade bíblica. Hoje nós estudamos sobre a masculinidade. A lição que vem, nós vamos falar da feminilidade bíblica. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.